Olá, galera! Se você está escutando esse podcast é porque você não assistiu a nossa aula no Meet. Olha, sinto muito te informar, mas você perdeu um tema muito massa e a gente construiu um jogo, viu? Então, diga oi aí pra galera que tá escutando, gente! Oi. E aí? Ai, Vai. bora, gente! Oi, só 3? Ih, a galera hoje tá meio tímida, então se liga aí que o tema hoje tá bem legal. Gente, olha só, tá todo mundo vendo o slide, né? Então, vou pra lá. A partir de agora, eu não consigo aceitar mais ninguém, tá bom? Então, olha só, quando eu trago eu, meus amigos e o mundo, o que vocês entendem só pelo título? Não é certeza, mas eu acho que é a pessoa e os amigos dela versus os desafios que o mundo passa pra você. Olha, legal, porque aí quando eu tenho os desafios, eu vou estabelecer as minhas estratégias, né? E é mais ou menos, e é isso que o subtítulo diz, né? Estabelecendo estratégias. E aí, o núcleo, ele fala muito sobre isso, né? Da gente se conhecer para que a gente possa também estabelecer estratégias para lidar com os desafios, os nossos desafios internos, os desafios externos, né? E durante toda a nossa vida, não é só na escola, né? Porque esse amadurecimento emocional que o núcleo ele chama, né, vocês para conversar, chama vocês para pensar a respeito, a gente não vai usar só no nosso meio profissional, por exemplo, não vai usar só nas nossas escolhas profissional, mas a gente vai usar durante toda a vida, em qualquer lugar, né? Então, quem é que pode ler esse primeiro slide, né? Estrada eu sou, estrada eu vou. Vamos Eu vou lá. ler. Tá. Essa é a terceira aula sobre a construção dos nossos projetos de vida. Nas aulas anteriores fizemos um resgate da nossa história e pesquisamos com os nossos pais ou com pessoas que acompanharam o nosso crescimento. Quais foram os marcos do nosso desenvolvimento? Ou seja, quando falamos, andamos, como éramos e as lembranças mais preciosas. Continuamos amadurecendo, mas agora vamos construir um jogo com regras e imaginar desafios. Muito bem. E olha, teve uma atividade que a gente fez essa linha do tempo, não foi isso? A gente não precisou perguntar dos nossos responsáveis, ou de pessoas que acompanharam a nossa infância. Quando foi que a gente falou? Vocês lembram dessa atividade? Muita gente fez, viu? Ó, quando foi que vocês falaram que era tipo uma linha, né, do tempo? E aí o ano que nasceu, quando falou, quando andou, né? Muita gente precisou o quê? Precisou o quê? Perguntar pra mãe, inclusive, né? Então, para fazer esse resgate, vocês fizeram uma pesquisa de campo, né? Pesquisa de campo é quando a gente vai de encontro com outra pessoa para buscar informações, certo? E aí, na nossa aula de hoje, a gente vai construir um jogo. Mas esse jogo é do dia que eu construí o meu projeto de vida para frente. Então, é o meu presente e o meu futuro. É meu presente e o meu quê, gente? Futuro! Ah, pois é. Então, mas é só. Será que no meu futuro eu só vou esperar dias bons? Não, pois o futuro também precisa infelizmente precisa de dias ruins para poder você saber o que fazer e como lidar com os dias ruins. Olha que legal! Muito legal essa percepção. Muito legal. Então você. Agora pegando esse gancho, né? Você acha, ou vocês acham,
que a gente precisa passar por momentos ruins para poder amadurecer? Porque, Sim, porque, muitas vezes. porque tem até um dizer popular, um ditado popular, né? Que diz assim, quando não é pelo amor, é pela dor. Não é verdade? Quem já escutou isso? Eu, Né? Eu também. minha mãe fala isso, sempre fala isso, na verdade. Sempre fala isso, né? E aí, assim, eu discordo e concordo ao mesmo tempo, certo? Por quê? Eu discordo de que a gente não precisa passar pela dor para poder amadurecer, né? A gente pode sim amadurecer no amor, né? Mas quando esse amor, ele é regado por diálogo, ele é regado por liberdade com direcionamento, né? É algo que a gente está vivenciando hoje aqui, que a gente vivencia no núcleo, né? Eu acho que eu já falei nessa aula para essa turma, mas toda vida que eu pego um Uber, né? Eles perguntam o que eu sou e eu digo que eu sou e explico a disciplina. E aí, gente, é 100%. Eles dizem assim, nossa, se eu tivesse tido essa disciplina na época que eu estive na escola, eu tinha evitado muita coisa. Então, vocês acham que falar sobre isso, né, sobre esse amadurecimento emocional do nosso eu, dos nossos pensamentos, da importância do diálogo, vocês acham que isso influencia no nosso futuro? Sim, influencia de várias maneiras. Influencia de várias maneiras. Alguém pode dar um exemplo? Professora, qual é a pergunta? Ó, a pergunta é, será que o que a gente vivencia aqui no núcleo, né? O que a gente fala, porque a gente fala de muitas coisas, mas o tema central sempre vai ser no amadurecimento emocional, certo? Então, vocês acham que esse diálogo, né, sobre vários assuntos, mas com foco no amadurecimento emocional, vai poupar a gente de sofrer, por exemplo? Acho que sim. Por quê? Porque a gente já sabe de determinados assuntos e vai tentar ao máximo não passar por aquilo, né? Assunto ruim, no caso. Olha que legal, porque a gente vai tentar, né? Não é garantia de que a gente vai conseguir, mas a gente vai tentar. Porque é como se tivesse um véu na nossa frente, né? Mas quando a gente começa a falar sobre determinado assunto, a gente começa a ampliar o nosso olhar, não é verdade? Então, nesses dias que a gente falou sobre dias bons, né? Então, nos dias bons, a gente vai sentir vontade de planejar, vai se sentir motivado, né? A gente vai ampliar a nossa visão, a gente vai amadurecer ou estimular a nossa maturidade de pensamento, né? E a gente vai saber aproveitar. Mas quando os outros dias não for tão bom, né? Outros nem tanto, né? Ou foi um dia péssimo, ou foi um dia mais ou menos. Quando a gente tem essa vivência de falar sobre isso, né? Esse estímulo que o núcleo traz para vocês, do amadurecimento emocional, a gente vai parar, né? Para pensar e refletir a respeito. Porque a gente vai começar a encarar como esses dias, né? A gente vai começar a encarar como experiência, né? Experiência de vida. E aí é diferente quando a gente não tem esse diálogo e a gente passa por essa experiência várias e várias vezes. Quem aqui não errou a mesma coisa várias e várias vezes? Ou fez uma coisa... Eu já. Né? Faz uma coisa que não gosta várias e várias vezes. Eu já fiz muitas, Aqui em casa eu faço quase todo dia isso, professora. né?
Uma vez, uma aluna do terceiro ano, numa aula, inclusive, ela disse assim, vixe, professora, eu tô fazendo isso. E aí, olha só, na aula, ela teve um despertar, né? Ela não tinha consciência de que aquilo que ela estava fazendo prejudicava ela. Mas na nossa aula, no nosso bate-papo, né, no nosso diálogo, ela viu que aquilo estava causando alguma coisa que era prejudicial. E aí ela disse, nossa, professora, eu estou fazendo isso. Olha que legal, assim. Eu acho muito legal quando vocês participam, né, quando vocês falam a opinião de vocês, a aula fica muito mais rica, né? E também quando vocês percebem que o núcleo é muito mais sobre a nossa vida cotidiana do que mais uma matéria, né? E na verdade, o núcleo também ele traz as outras matérias, porque quando a gente fala aqui, a gente traz palavras novas, na verdade, a gente traz temas que a gente precisa calcular. Então, olha só, matemática, raciocínio lógico. A gente traz temas também que tá lá na filosofia, né? Que tá na sociologia, que tá na história. Então, assim, o núcleo, ele é o casamento com todas as disciplinas, né? Porque é a vida, né? É a nossa vida. Então, são as nossas experiências. E aí, esses dias que a gente enxerga como os dias ruins, são dias de aprendizado, né? Mas nem sempre a gente tá com cabeça para encarar aquele dia como aprendizado, não é verdade? Tem dia que a gente só quer que o dia acabe, né? E aí, quando esse dia, né? Quando vocês estiverem vivendo esse dia, uma das perguntas que eu sempre faço, por exemplo, né? Se eu tô saindo de casa e aí um carro bate no meu carro, como já aconteceu. Hoje em dia eu não tenho carro, tá? Mas eu saindo da garagem, um carro bateu no meu carro. E ele tava dando ré na contramão, né? E aí, antes de eu me estressar, né, porque o motorista estava muito alterado, né, eu fiquei dentro do carro, e aí antes né, de eu me estressar, eu parei e pensei assim, o que isso quer me mostrar, né? Então, apesar de eu estar certa, né, de eu não estar cometendo nenhuma infração, eu também parei para refletir sobre o que aquele acidente estava querendo me mostrar. E aí, o que vocês acham? Se o cara estava vindo na contramão, né? Se eu não estava errado, vocês acham que esse acidente me mostrou alguma coisa? Oi, professora, não entende? Ó, eu tava saindo da garagem e o cara dando ré na contramão, bateu no meu carro, certo? Vocês acham que esse acidente quis me mostrar alguma coisa? Entendeu agora a pergunta? Não. Eu acho que mesmo a gente tendo razão, às vezes a gente ainda vai sair como errado da história. Ainda vai Ô, sair. professora, desculpa a demora que eu tava sendo a tarefa do meu irmão. Tá, ok. Então, olha só, né? No acidente, apesar de que eu estava com a razão, né, e tal, quis me mostrar que eu devo estar sempre alerta, independente se eu tô na minha via ou não, né? Porque quando a gente tá em alerta, a gente não só protege a nossa vida, como protege a vida do outro, né? E olha só, a gente tá vivendo que época, gente? A gente tá vivendo em que época, pessoal? O que tá acontecendo? Por que a gente tá isolado? Pandemia mundial. Justamente. E o que mais a gente fala? Uma coisa bem óbvia. O que mais a gente vê propaganda? Foi preciso criar... Pessoas morrendo sobre vacina, Bolsonaro, um monte de coisa. A gente tem que ter prevenção. Prevenção, né?
quando eu saio de casa, eu tenho que usar máscara. Deveria, assim, eu teria que ser obrigado para usar máscara se eu tivesse essa consciência, né? Então, assim, quando a gente não tem uma consciência global, né, de comunidade, de que quando a gente a gente cuida da nossa vida, a gente também está cuidando da vida do outro, né? Isso é me autocentrar, né? É a empatia também. Saber que eu estou em segurança e também, quando eu estou em segurança, eu também promovo a segurança do outro, né? E aí, nos dias ruins, que a gente agora tá falando de dias ruins, né? Como é que a gente deve falar, ou como é que a gente deve refletir, né? Se fazendo pergunta. Lembra que eu falei do exemplo do carro, né? Do dia lá do carro. Eu parei e perguntei, o que isso quer me mostrar, né? E a gente também pode fazer outras perguntas. Tipo, por quê? Por que aconteceu justo comigo? Então, por que uma coisa de ruim acontece com a gente? Justo com a gente, quando procura fazer algo, né? Algo correto, andar na linha. Por que isso acontece com a gente, né? Ou então, como é que eu não percebi? Como é que eu pude permitir? Como é que eu não vi? E aí essas perguntas, elas são muito usadas, né? Elas são muito aplicáveis, inclusive, quando a gente está num relacionamento tóxico. Todo mundo sabe aqui o que é um relacionamento tóxico? Inclusive a gente vai ter Sim. inclusive a gente vai ter uma aula sobre isso, né? Então, como é que a gente não percebe que está num relacionamento tóxico, né? Como é que a gente não percebe que a outra pessoa está controlando a gente? Como é que a gente não percebe que a outra pessoa todos os dias nos coloca para baixo? Ou como é que a gente permite que a outra pessoa diga que a gente é uma coisa que a gente não é, que a gente sabe que não é, né? Isso a gente vê muito nas redes sociais. Quando alguém aparece para xingar, você é horrível, você é gorda, você devia se esconder, então, você devia vestir uma roupa preta para esconder suas imperfeições, né? Então, como é que a gente pode permitir isso, né? Como é que a gente não vê que isso acontece com outras pessoas também, né? O que isso, né, quer dizer pra gente? O que isso quer mostrar pra gente? Quando eu falo a gente, nós, né? Mas não só nós, o outro, né? Na nossa sociedade. Hoje a gente vê muito diálogo sobre preconceito, né? Sobre gordofobia, sobre homofobia, sobre preconceito linguístico, preconceito religiosos, que mais? Gente, tem muito preconceito, né? A gente sofre, a gente é bombardeado todos os dias com coisas que é ditas normais, entre aspas, tá? Mas não são, né? Então, por que a gente, né? Por que a gente deixa isso acontecer? Então, esses dias ruins, eles trazem muitas essas reflexões, né? O que a gente, né? O que o nosso caminhar quer nos mostrar que a gente está vivendo, né? E é muito importante porque deixa a gente triste, deixa bastante, deixa a gente frustrado, deixa a gente inseguro, deixa também, né? Mas a gente tem que ter forças para nos perguntar como é que a gente pode aprender com isso. Porque são nos dias ruins, inclusive, que a gente aprende a ser forte. Não é verdade? Quem é que discorda de mim? E são nesses dias ruins também que a gente visualiza as oportunidades. Vocês já conhecem a minha história? Eu já contei, não já contei? Sim, já contou. Né?
Então, assim, foi uma tragédia que aconteceu comigo, né, lá em 2012, que eu não era professora, né, mas ao mesmo tempo foi também uma oportunidade de mudar a perspectiva que eu tinha da vida, de mudar de profissão, né, então assim, dentro de uma tragédia, eu também soube o que? Visualizar as oportunidades. Agora, quando a gente visualiza a oportunidade dentro de uma tragédia, não é fácil, sabe? Não é fácil, de jeito nenhum. Mas a gente desiste? Claro que não, sabe? É aí onde a gente encontra forças, inclusive as relações que a gente constrói ao longo da vida, são relações que vão nos dar forças, inclusive para esses momentos, né? Então, vocês já viram esse movimento Black Lives Matter? Eu já Já ouvi muitas vezes. Muitas vezes, né? Que é vidas negras importam, né? Traduzindo. E aí, no início, né, desse movimento, o que foi que aconteceu? Quem lembra? Porque esse movimento... Foi um policial que matou um homem negro, parece, aí começou a ser protesto. Justamente. Foi uma tragédia? Foi uma grande tragédia. Mas essa tragédia, ela levantou um diálogo, né, que começou com várias pessoas, né, protestando, né, e aí foi somando, foi uma onda. E essa tragédia, ela fez uma onda de diálogo, uma onda de violência, né, começou com violência, e aí as pessoas também reagiram de forma violenta. E hoje a gente fala muito mais sobre vidas do que sobre ações com essas vidas. Não vou muito longe. A gente teve uma... Quem soube da tragédia que teve, acho que foi no Rio. E aqui também teve, viu? Uns tempos não muito distante. De policiais matando pessoas indiscriminadamente, né? Que foi, no caso do Rio de Janeiro, foi a chacina. E hoje eu estava ouvindo no rádio uma opinião que ele dizia assim, logo no início, quando a gente fala de violência policial, a gente não está culpando os policiais, né? A gente está culpando a forma como isso é tratado, né? Os policiais, eles são só é como se fosse o escudo do Estado, né? Quando a gente fala de morte de inocentes, a gente não está falando da força policial, a gente está chamando a atenção para o preparo psicológico, né? Para a educação daquela sociedade. A gente está falando de educação, a gente está falando de base, a gente está falando de infância, a gente está falando de comportamento. Quando a gente visualiza a violência, eu escuto muita gente dizendo, tem que matar mesmo, mas isso tem que acontecer, ou tem que ter prisão perpétua, ou tem que ter penas de morte. Será que a gente vai combater violência com violência? O que vocês acham? A gente não pode transformar esse acontecimento em um diálogo para a gente chegar a um planejamento? Sim. Né? A gente não pode... É igual um texto, gente. Quando a gente lê um texto, a gente tem que saber interpretar, né? E isso é a nossa vida, né? O que acontece com a gente tem que saber interpretar. E aí, quando a gente é chamado para dialogar sobre essas situações de violência, a gente vê, quando a gente para pensar, a gente vê que o buraco é muito mais embaixo, né? É aquela criança que cresceu em um ambiente violento. Claro que tem as exceções, mas as exceções são muito poucas
e não se sobressaem daquela comunidade extremamente pobre, que cresceu na violência, e aquela criança crescendo na violência, para aquilo, e aquilo para ela é normal. Aquilo para ela é o cotidiano. Então, o senso de violência dela, que foi construído na infância, é muito maior do que seria pra gente. Vocês estão entendendo como é? Então, tudo tá na proteção da primeira infância, tá na educação, né? É o que vocês estão fazendo hoje. A gente está dialogando sobre oportunidades, sobre dias ruins, sobre dias bons, também para poder enxergar que na educação é que a gente tem oportunidades. Oportunidade de pensar, oportunidade de transformar a nossa realidade. Quem quer falar? É porque eu não consigo ver o chat. Mas eu vi que alguém escreveu no chat. Alguém escreveu no chat, oi. Bem, sabe, algumas vezes quando a pessoa faz algo errado e realmente não quer mudar de lado e acaba sendo violenta, então tem que ser violento mesmo algumas vezes. Não é sempre. Acha que a violência é a saída, né, de tudo? Você acha que é? Não. Às vezes tem que dialogar. Tem que dialogar, pois é. Às vezes, gente, olha só, foi legal você falar isso, Ícaro, porque a gente viu agora na TV, né, foram pais, né, que mataram uma criança. Sim. Né? Então, vamos pegar aquele exemplo. O que vocês acham que devia ser feito com os pais? Julgados e presos. Julgados e presos. Mas sabia que eu já ouvi muita gente dizer que esses pais tinham que ser mortos? Eu concordo. Né? Olha só. Prudente. Como é, Samuel? É tipo, as pessoas Vai evitar aí. olho por olho, dente por dente. É, Eles mataram, as pessoas querem que eles morram. é como se fosse a lei da selva, né? Mas quando eu não tô aqui dizendo que quem tá certo e quem tá errado, certo? Eu só tô levantando a questão de que a gente também deve olhar sobre o que tá por trás, né? Porque quando a gente acaba enxergando o que tá por trás, a gente descobre que essa era uma tragédia que poderia ser evitada, não é verdade? Sim. Né? E aí como é que eu evito uma tragédia desse tipo? Uma violência doméstica com uma criança? Eu queria sugestões de vocês, tá? Como é que a gente poderia evitar uma violência doméstica com uma criança? O Ícaro disse que eu acho que se a mãe fizesse aborto na criança, não li todo. Se a mãe fizesse o aborto, a criança sofreria mais. Mas tem gente que é contra o aborto. Entendeu? Então, assim, isso é um diálogo que está muito, muito mais profundo, né? Eu não sei do todo do caso, mas quando a gente vê crianças na rua, né? Crianças que não são protegidas por suas famílias, crianças que não estão na escola, crianças que estão desassistidas, crianças que têm inclusive pais, mas abandonada emocionalmente, crianças que vivem mais na escola, na creche e vai para casa só para dormir, entendeu? Então tem pessoas que deveriam tomar consciência e não ter filhos. Concordo com você, Ícaro, concordo. Só que pra gente ter essa percepção é preciso dialogar, é preciso dizer, né, a gente dizer em sociedade, conversar em sociedade. Só que a nossa sociedade, né, para alguns
o homem e a mulher foram feitos para terem filhos e tem que ter filhos. E aí a gente passa para a parte da saúde, que não tem controle de natalidade, que não Mas tem... é que tem gente que não tem maturidade também pra E- ter filho. Ah, pô, muito bem, Samuel, é verdade, né? E aí como é que a gente promove o Ícaro disse que tem gente que não tem consciência, né? E aí como é que a gente promove essa consciência? Promove esse amadurecimento? Dialogando. Educação sexual, muito bem, José Estevam. Mas a gente vê na TV gente que é contra a educação sexual na escola. Vocês ouviram já? E aí as pessoas acham que educação sexual é ensinar A ou B a fazer sexo. E não é isso. Educação sexual é você saber o seu corpo, como o seu corpo funciona, como você tem que se proteger, como é que você previne uma doença. É muito mais sobre educação do corpo, entendeu? Educação da saúde. Assuntos que não dá para ver em ciência, que não dá para ver em biologia, porque tem outros assuntos, entendeu? Tem assuntos mais urgentes, né? E outros que são urgentes, mas que não dá tempo, né? Então, isso a gente vai dialogando e amadurecendo no nosso caminhar. E aí a gente vai com o nosso pensamento, mas esse pensamento sempre em equilíbrio entre a emoção e a ação. Porque é o quê? Porque que tem que ter esse equilíbrio? Porque a gente tem que parar para analisar, para pensar nas nossas atitudes, né? Antes de agir. Às vezes a gente age pela emoção, né? Tem dia que não dá pra gente parar e pensar, porque a emoção é muito mais forte. E aí a emoção, a gente acaba agindo por emoção, né? Não é verdade? Não tem dia que é assim? E aí, quando a gente age por emoção, a gente acaba perdendo a razão. Porque às vezes aquele agir no impulso prejudica muito mais a gente do que a outra pessoa, se for contra uma pessoa, né? E aí, nesse caminhar, a gente vai ver a nossa estrada. É um amadurecimento. A gente vai amadurecendo enquanto a gente vai caminhando, né? A gente vai amadurecendo enquanto a gente também vai tendo oportunidades de falar sobre isso. Sobre o que o núcleo traz, né? Sobre os diversos assuntos. Gente, as aulas do núcleo presencial, vocês teriam 4 aulas na semana, sabe? E aí, nas 4 aulas, os assuntos são riquíssimos. E quando eu trago para vocês, eu já trago assim, muito, muito reduzido. Mas eu me preocupo muito em que vocês não percam a qualidade. Então, por isso, inclusive, que eu abri o canal no YouTube, que ano passado não tinha. Porque, por mais que o aluno não consiga participar na aula do Meet, ele, em algum momento da vida dele, tá lá a aula para ele escutar, né? E aí, dentro desse assunto, né, desse diálogo, desse assunto da estrada, a gente tem muito que a gente tem que se perguntar, né? Quais são os meus medos, né? Onde é que eu tô me sabotando? Alguém sabe o que é autossabotagem? Quando você faz uma coisa que vai prejudicar só a si mesmo. E inclusive é aquilo que você diz que é o seu defeito e você diz assim, mas é o meu defeito, então eu sou assim, eu vou morrer assim. Então, tipo, isso é uma autossabotagem. Porque em qualquer ponto na nossa estrada, a gente pode tomar caminhos diferentes, né? A gente pode pensar e a gente pode refletir sobre as nossas ações e tentar agir de uma forma diferente, né? Então, com isso, a gente aprende o quê? A dar nome, a estabelecer. Então, olha só, deixa eu só parar aqui.
Aqui tem um áudio que essa é a apresentação da aula passada, porque a gente está continuando. E eu coloquei mais detalhes, certo? Reduzir, assim, trazendo para o nosso projeto de vida, né? No primeiro ano, que é o ano que vocês estão, vocês vão fazer os seus planos para o primeiro ano, certo? No segundo, é os seus projetos, né? E no terceiro ano, são as suas metas. Então, olha só o quanto vocês vão amadurecer, né? A gente vai dividir a nossa caminhada, né? A gente vai dividir o nosso primeiro ano para esse tema, os meus planos para esse ano. Só que aí eu também vou pensar, nesses meus planos, eu também vou pensar no futuro, né? O que eu quero, ou como eu quero me ver no futuro, como eu quero me portar, ou me comportar, ou me apresentar diante da sociedade, né? Como é que eu quero me sentir na carreira que eu vou escolher, como é que eu quero me sentir dentro da minha família, voltado pro eu, tá? Então, no primeiro ano, vocês vão muito planejar isso. Vocês vão dividir a caminhada de vocês com nome, objetivo e tempo. Então, no primeiro ano, eu tô pensando no meu futuro, mas eu sei que eu tenho o quê? O segundo, o terceiro, para construir o meu futuro, né? Eu construir o que eu quero ser na vida, né? É dar nome o que eu quero, é dar o objetivo porque eu quero e é dar tempo. Quando é que eu quero? Vocês entenderam como é essa nossa linha do tempo de hoje para o futuro? Entendi. Sim. E aí eu trouxe um tabuleiro para vocês, que eu coloquei inclusive no Classroom, que é esse aqui, ó, que a gente vai construir o nosso jogo. Deixa eu ver se eu consigo pausar aqui para não passar. Não, consigo não, mas se passar eu volto. Olha só, tem esse tabuleiro, né? E aí, cada casinha dessa que tem o número, vocês vão fazer uma regra. Tipo assim, uma pergunta, né? Não fiz a questão, não fiz as tarefas de filosofia. Então, ou então você pode dizer assim, você tem 3 tarefas atrasadas de filosofia. O que você vai fazer? Aí você coloca, fazer as tarefas, né? E conversar com o professor, ver se ele vai aceitar. Você vai estabelecer o plano, né? E vai colocar pontos, entendeu? Como se fosse realmente um jogo. Entreguei 2 tarefas e deixei de entregar uma. Aí, se você entregou todas as tarefas, avance até a casa 5. Se você entregou uma tarefa, avance até a casa 2. Se você entregou 2 tarefas, avance até a casa 3. Entendeu? Vocês vão construir regras de situações, né? E visualizar o que vocês perdem e o que vocês ganham. Deu para entender? Deu. Sim. Sim. Quem não entendeu? Não. Tá, então olha só. Você tem um tabuleiro. E aí você vai construir situações. Situações que você... Não entendi. Também não. Ó, a gente tem 37 passos, certo? E aí você vai construir situações que você pode enfrentar durante um ano. Tipo, a minha internet caiu e aí eu não assisti às aulas. O que eu vou fazer? Porque eu tenho que chegar até o final. Então você tem que chegar até o ano e passar, certo? Até aí, ok? Não, professora, eu sou muito cansada. Ó, tá me escutando direito? Tô. Tá, então, primeiro, né? Você jogou o dado e aí, ou então você foi na primeira casa. Você tá jogando só, então você foi pra primeira casa.
Na primeira casa, tem uma situação. Por exemplo, a situação você cria, tá? Não entreguei uma atividade de física que valia 4 pontos. Aí, o que você faz? Aí, é uma situação e uma pergunta, certo? Aí, dessa pergunta, você vai fazer 2 respostas. A primeira, ignoro e não faço nada, tá? A segunda, você pode fazer até 3, enfim, fica a seu critério. A segunda, entrego só metade. A terceira, entrego tudo. Aí, para quem não entregou nenhuma, né? Você ficou na mesma casa, certo? Para quem entregou 2, aí você coloca assim: suba até a casa 5, por exemplo. Para quem entregou todas, suba até a casa 8. Entendeu? Você vai dar níveis de bonificações diferentes. E para quem não entregou nenhuma, ficou no mesmo lugar. Entendeu? Sim, Agora deu certo, né? sim. E aí, ó, nesse nosso jogo, a gente vai definir, né, situações, as metas, né? A gente vai imaginar, vocês podem fazer parcerias, fazer situações que tem parcerias, vocês podem fazer situações que tem metas, vocês podem imaginar situações que vá prejudicar vocês, e aí vai depender da sua ação, entendeu? Então, dependendo da ação que você tomar, ou você fica no mesmo lugar, ou você volta casas, ou você avança, tá? Isso é um jogo que vocês podem construir baseado na vida de vocês, mas que vocês também podem convidar outras pessoas a jogar. Olha que legal. Inclusive, quando a gente for presencial, que eu acho que vai ser em agosto, não é oficial, tá? Eu acho. Tá? Mas ela não voltar ainda esse ano. Não, gente, Daniele, tá? Eu, pessoa, não professora, tá? Eu acho que, pelo que eu tô acompanhando na TV, certo? Eu acho que a gente volta em agosto. Pelo que eu acompanho na TV, eu, Daniele, certo? Com isso, E aí é um jogo. Um jogo tem o quê? Tem estratégia, tem ação. E aí você também vai trazer situações de lazer, né? Tipo, você tem a semana de prova, mas você já estudou. O que você vai decidir? Vai estudar mais? Ou você vai jogar videogame? Ou você vai pra praia? Ou você vai andar de bicicleta? Entendeu? São situações e opções de ações. Certo? Certo, gente? Ok. É. Então, Eu não entendi muito bem, mas beleza, dá pra tentar. ó, como essa aula fica gravada, você pode escutar ela de novo. Aí você já coloca lá no minuto 35, mais ou menos, que é onde eu explico a atividade, certo? Que eu tô vendo aqui no gravador. E aí é o exercício dessa aula, tá? Lembrando que aqui, quem tá na aula entregou a atividade da aula anterior? Não, professor. Não, professor. Pois é. Gente, olha só, as atividades fazem parte do projeto de vida de vocês. Então, vocês não podem deixar de entregar, entendeu? Porque no exercício anterior foram perguntas, né? De onde eu venho, para onde eu vou, quais são os símbolos da minha estrada, se tem bifurcações, que é as divisões, né? Se tem ponte, se tem túnel. E aí, por quê? Como é que eu vejo? Quais são os detalhes? O que eu quero ver, né? O que eu vejo nessa estrada? É bem detalhado. Eu tenho que construir esse tabuleiro, né, professora? E fazer Com isso. vida, né? Isso. E aí, o exercício da aula de hoje é a construção das regras
né, desse tabuleiro, né? Aí eu vou construir as situações, né, que são as regras e as decisões. E para cada decisão, aí você que vai definir se eu vou continuar na mesma casa, se eu vou pular 2 casas, se eu vou pular 6 casas, entendeu? A ideia é de que, como o seu tabuleiro tem 37 passos, tá? Você construa pelo menos 10 situações, certo? Porque eu posso jogar o dado e só caiu 2. E aí eu vou sempre de 2 em 2. Então, eu vou acabar acabando todas as situações se eu tiver construído 10. Entenderam como é? Professora, você estava falando na atividade de hoje? Como é? A senhora está falando nisso que a gente vai fazer na atividade de hoje? A atividade de hoje é essa, certo? E aí eu falei que a gente ia jogar durante a aula, né? Mas a nossa aula tá acabando, faltam 13 minutos, certo? Então vocês podem construir o tabuleiro, tá? À medida de que vocês vão me entregando, eu vou corrigindo, tá? Na próxima sexta-feira, a gente não vai ter aula, tá? Eu vou dar para vocês 1 semana e 5 dias, certo? Então, são 7 dias mais 5 dias úteis, ok? Para vocês construírem as regras desse jogo. Então, vocês vão ter 2 semanas, praticamente, para fazer isso. Combinado entre a gente? Tem que construir as regras e o tabuleiro, né? O tabuleiro é esse, Tia, né? Oi. caso alguém ainda tenha alguma dúvida, no meu caso, né, que eu sou bem lerda, pode falar com a senhora pelo WhatsApp? Pode. E aí você também pode ouvir a aula de novo, tá? Nessa parte da explicação, Ok. tá bom? Então, deixa eu parar aqui. O que vocês acharam da aula de hoje? Legal. Legal. É a realidade, é o que a gente vê. Eu falei coisas assim que tá muito, muito fora da realidade. Não, pelo contrário, tava bem dentro da nossa realidade que a gente vive no dia a dia. Eu acho que foi uma aula bem reflexiva, tipo, pra gente parar pra pensar nos dias bons e nos dias ruins. Eu gostei da aula, era o que eu precisava ouvir hoje. Olha que legal, é muito legal, sabia? Quando vocês falam isso, me sinto realizada. É sério, gente. Quando eu entro no Meet, eu vejo esse monte de aluno, né? Apesar que falta muita gente, mas eu fico muito realizada porque vocês participam, vocês gostam da aula, né? Vocês se sentem motivados a falar, a dividir. E apesar de que às vezes eu fico, bora, gente! Mas é legal, é muito legal, tá bom? E eu queria, assim, se vocês pudessem, motivar também os outros alunos, né? A participarem dos nossos encontros, porque são encontros muito ricos, né? São encontros